Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Eduardo Losso, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está conversando conosco sobre Hiperativos, uma obra de Christoph Turk, e nós vamos, este é o segundo vídeo, né, a segunda parte da nossa conversa, e gostaria, professor, que você, então, desse continuidade à argumentação deixada em aberto no final do primeiro vídeo, explicando, portanto, aí a tese fundamental do filósofo a respeito de como se dá esse processo, portanto, da explicação aí desse regime de atenção ali nas primeiras horas, nos princípios e tal, como o Turk traz para a gente. Então, o que o Turk ele se pergunta é como que o homem conseguiu ter uma capacidade de se concentrar, de manter a sua atenção em objetos que não estão necessariamente ligados a uma sobrevivência imediata, como que o próprio homem conseguiu desenvolver uma retenção de atenção muito demorada em objetos que, a princípio, para um animal não seriam interessantes, certo? Essa é a questão, né? Bem, e aí a gente entra num elemento que está ligado, ele faz, na verdade, uma espécie de leitura psicanalítica da história, da pré-história. Tá? Ele vai levar em consideração elementos inconscientes, não só de uma espécie de uma formação do consciente, que é o que normalmente teorias de aprendizagem fazem, né? Ou teorias, mesmo teorias antropológicas, assim, do início da humanidade e tal. Ele leva em consideração o elemento inconsciente. Então, o que ele percebe? Bem, num primeiro momento, o homem ele tinha problemas de sobrevivência iguais aos outros animais. Eles estavam ligados a animais muito ameaçadores, né? Que poderiam, de fato, matar um membro da tribo, ou Catástrofes naturais. catástrofes naturais, exatamente, como terremoto, ou como... Terremoto é uma coisa que, enfim, é um pouco mais grave do que o normal, assim, né? E não muito constante, mas pensa em tempestades, né? Tempestades muito fortes, com trovões e raios. Para quem tem cachorro, sabe muito bem que os cachorros eles ficam assim completamente transtornados quando uma tempestade muito forte acontece. Por quê? Sim. Porque o animal ele não sabe de onde que aquilo vem, ele não tem uma explicação para isso. Hoje em dia, nós podemos ficar tranquilos quando isso acontece. Mas mesmo uma criança, ela vai ficar impressionada com uma espécie de um espetáculo horroroso que né, o trovão, os raios, né, a chuva forte e tal. Um grande animal. Tá. Uhum. Isso. Então, o homem, como ele não tinha explicação para nada disso, e ele ficava tão transtornado quanto qualquer animal, qualquer mamífero, né? O Turk ele pensa na seguinte hipótese. O homem ele desenvolveu a representação, mas como que ele aquela como que esse problema que ocorria com o homem, quer dizer, ele ficar se sentindo completamente indefeso e ameaçado por uma força maior que ele, né? Porque essa força que vem do céu, ela só pode ser uma força maior do que ele, né? Como que ele conseguiu chegar a representar alguma coisa? Bem, segundo o Turk, a hipótese seria que a força maior que torna possível esse estado de carência, né? Essa força maior ela tem que ser representada como uma espécie de uma personificação de alguém que tem o poder de fazer isso, certo? Sim.
Então seria uma espécie de Deus primordial. Assim, o Deus primordial, ele não é o Deus do amor, ele é o Deus da ira. Certo? Não é à toa que, se você for estudar né, teologia, você vai ver que o Velho Testamento começa com Deus irado. O Deus Sim, do sim. amor, ele que está no Velho Testamento Sim. também, mas o Deus do amor, ele vem muito depois. Sim. É bem recorrente, inclusive, né? Isso. Em várias Isso. passagens. Sim. Sim. E esse elemento bíblico é um elemento que tem os componentes da própria pré-história. O Tchurk, ele lê a Bíblia como uma espécie assim de... É como a gente lê Homero também, é como a gente lê tudo que a gente tem dos primeiros documentos, Gilgamesh e tal. A gente lê esses documentos como representantes de uma elaboração histórica que veio antes. Né? Uhum. Então, o Tchurk, ele pensa que essas experiências repetidas de ameaça, que, no entanto, não chegam, ou podem não chegar a de fato, ameaçar a tribo, né? No caso da tempestade, por exemplo, pode não ameaçar a tribo. Né? Uma outra onça, sim. Né? Sim. É um terremoto, sim, certamente. Mas uma tempestade, não. Né? Então, ele vai desenvolvendo um medo e, ao mesmo tempo, ele precisa lidar com esse medo. Aí ele uma representação primordial é a de uma força maior que está exigindo dele alguma coisa. Porque numa mentalidade muito elementar, aquela coisa que é uma força maior e está ameaçando, ela precisa, né, tá exigindo de você alguma coisa. Se ela não te abocanhou de uma vez, ela Uhum. tá te exigindo alguma coisa. Então, numa lógica bem elementar, você tem que tirar uns dedos seu para que essa coisa ela se sinta satisfeita e se sinta apaziguada, e que você fique a salvo. Né? Uhum. Só que Que produz algum efeito, né? isso. Que produz algum efeito. Tranquilizador. Deixa o Turk, em algum momento, ele diz que essa compulsão, a repetição traumática, ela nasce com uma tentativa de apagar, não é? De esquecer. Aí ele diz: nós fracassamos no esquecimento, mas nós criamos algo que pelo menos ameniza, tranquiliza isso. Né? A representação, se ela não nos permite esquecer o horror, ela pelo menos faz com que a gente sinta mais tranquilo, porque a gente de alguma forma dá nome, né? Teatraliza aquilo de alguma forma, dramatiza aquilo e de alguma forma controla. É um pouco esse entendimento. Então, vamos por partes, né? Essa parte de pré-história é importante, a sequência. Uhum. Então, como a mente do homem primitivo, ela não produziu nenhum tipo de subjetividade, nenhum tipo de eu, tá? Não existe um eu de uma pessoa desligado de uma outra pessoa. A mentalidade do homem primitivo é uma mentalidade de tribo, de comunidade. Essa comunidade é que ela é um eu completo. Uma pessoa só da comunidade, ela não introduz uma diferença, né? A tribo inteira, ela está pensando junto. Ela é um mesmo pensamento. A pessoa individualmente, ela não consegue produzir um pensamento individual em relação à tribo. O pensamento humano, ele começou como um pensamento coletivo. Então, você dar o seu dedo ao Deus não vai ser um membro da tribo cortar o seu dedo, e nem todos os membros cortarem o seu dedo. Para você apaziguar o Deus, cortar o dedo do eu, na verdade, é você sacrificar um dos nomes da tribo, uma das pessoas da tribo. Aí é que entra a necessidade do ritual de sacrifício. Para que o ritual de sacrifício serve? Serve para apaziguar essa ameaça maior, que é esse protótipo do Deus. Né?
Então, você tem uma relação triádica, que é uma relação a vítima, a tribo e o sacrifício. A vítima é um dos nomes da tribo, geralmente tem que ser uma das pessoas mais importantes da tribo, tá? Ou é o próprio líder, ou é a mulher, entendeu? Mais importante, né? Que é a filha do líder, entendeu? Coisas desse tipo, né? Certo. E essa pessoa ela vai ser sacrificada e para produzir esse sacrifício você precisa fazer um evento, né? Que vai mostrar para essa ameaça que você está levando muito a sério esse oferecimento para ele, né? Esse espetáculo que vai fornecer isso ao Deus, ele é o ritual. E para esse ritual ser sério, ele precisa obedecer a vários a uma dramatização, como você falou, né? Mas ele precisa obedecer a regras muito fortes que precisam ser obedecidas passo a passo. E é nessas regras que começa a aparecer a simbolização. Porque aí você tem a faca, por exemplo, né? A faca é um símbolo. A mesa é outro símbolo, tá? O grito, né? O grito para você chegar, você entrar em contato com Deus e você dizer, aqui está o nosso oferecimento ao sacrifício. Esse grito, ele é um outro símbolo. Aí, a humanidade, basicamente, segundo Tchurk, ela vai produzindo, né, porque o ritual ele é repetitivo. Para o ritual ser ritual, ele tem que se repetir. Reproduzível, né? Reproduzido. Então, assim, a repetição desse ritual, que não é só durante anos, não. É durante gerações, durante milênios. Gerações e gerações vão elaborando rituais cada vez mais sofisticados e complexos, com símbolos cada vez mais sofisticados e complexos, sempre com o mesmo objetivo, entendeu? Você sacrificar alguém da tribo para o Deus. Se alguém me perguntar, não, mas os homens não faziam isso, eles não matavam membros da própria tribo para mandar o Deus. Resposta: basta você estudar hominização, você vai ver que isso de fato acontecia, entendeu? Você tem cadáveres lá, você tem provas disso. Isso acontecia, tá? Me perdoe quem acha que isso é um absurdo, mas isso acontecia, né? E por causa disso, aí você vai fazendo aquilo que o Freud diz que uma pessoa que tem um trauma muito grande também faz. O Freud, ele percebeu que pessoas que participavam da Segunda Guerra, soldados que participavam da Segunda Guerra, por exemplo, eles sonhavam com as piores coisas que acontecia no campo de batalha. Eles ficavam sonhando sempre com a mesma coisa. Ora, a princípio a gente pensa assim, por que uma pessoa vai sonhar logo a pior coisa que ela viveu? Por que ela vai ficar repetindo aquele sonho? E aí, por causa disso, a pessoa ela começa a lavar a mão 10 vezes, 20 vezes. Ela começa a ter reações assim de repetição também, né? Fica com uma paranoia muito grande em relação à limpeza, esse tipo de coisa. E aí, o Tchurk, como leitor do Freud, ele vai perceber o seguinte: na verdade, o ritual ele não é nada mais, nada menos do que uma grande compulsão à repetição traumática. E foi essa compulsão à repetição traumática que os homens desenvolveram sem psicanalista do lado para achar a cura. A compulsão da repetição traumática, ela foi a cura achada naquele momento, né? E naquele momento aquilo também não levou à cura. Também não levou à cura. Naquele momento, aquilo não adiantou nada.
Aquilo só matou mais um elemento da tribo, só aumentou o problema, porque aí você né, todos os membros da tribo eles se sentem ameaçados de ser o próximo membro a ser imolado, né? Mas o Tchurk diz, tá, mas isso, pra gente aqui, isso não importa, entendeu? O que importa é o seguinte, é que, com o tempo, isso se tornou uma cura. Isso é a coisa mais interessante, né? Como que a teoria ela mostra uma coisa que parece ser meio absurda, mas é o absurdo que ocorre na história, né? O que aconteceu? Quando o ritual ele foi sendo repetido, ao longo desses milênios, a gente produziu a nossa capacidade de representação. Tanto o estabelecimento dos símbolos, desses símbolos do ritual de sacrifício, como, mais importante ainda, o nome das coisas. O nome da faca, o nome da vítima, o nome do Deus. Né? Essa capacidade de representação, ela introduziu aquilo que o Tchurk chama de espaço mental. Tchurk está aqui se baseando em teorias da imaginação filosóficas, inclusive, né? Isso constitui um espaço mental, que não é mais o espaço que a gente vive todo dia aqui, é o espaço de fato mental, o imaginário, né? E o simbólico, os dois. Você desenvolveu os dois agora, né? E aí, com esse espaço mental, e com o desenvolvimento da linguagem, da gramática e tal, aí sim você vai começar a poder pensar e resolver problemas, né? Por que o Tchurk, enquanto teólogo, é importante para perceber a história? Porque, como eu falei, o Tchurk não é um religioso. O que interessa ao Tchurk é que assim, a teologia ela vai dar muitas respostas para a própria história. Então, tem muito cientista, por exemplo, paleontólogo, por exemplo, que fica projetando a maneira como a gente pensa pragmaticamente. Como que o homem primitivo conseguiu construir uma canoa, entendeu? E aí ele acha que o homem primitivo ele era uma espécie de pré-cientista, entendeu? O que o Tchurk diz é o seguinte, a mentalidade do homem até o século XVIII, entendeu? Ela é uma mentalidade religiosa. Então, para você entender a história, você precisa entender como funciona uma mentalidade religiosa. Né? Sagrado e tudo, sagrado, profano. Exatamente. E aí, esse aspecto assim, de que o homem foi produzindo um ritual, ele só foi se tornando profano não com a modalidade assim, de o homem se tornou cientista. Não. Ele se tornou profano substituindo por outro tipo de religiosidade. Então, no caso, por exemplo, quando chegou o Neolítico, aí você tinha animais à disposição. Aí começou a se pensar, bem, depois de 50 mil anos, você fazendo, né, imolando um homem, né, de repente a gente pode, em vez de dar ao Deus um de nós, a gente pode dar um dos animais, entendeu? Aí você faz sacrifício de animais. Mais adiante, aí, em vez de ser animais, podem ser plantas, e por aí vai, entendeu? Aí você tem um processo de profanização, né? Que é um processo de esclarecimento, que isso a gente pode chamar isso de um processo de maioridade, né? Para usar o termo kantiano. Né? Embora enfim, a estrutura permaneça a mesma, né? Embora sobre a mesma plataforma. Exatamente. Exatamente, isso aqui é interessante, né? Eu espero que eu tenha respondido, porque essa é a parte mais importante para entender tudo. Desculpa se eu demorei, mas depois dessa parte tudo fica mais fácil. Né? Não, é fantástico. É só esse outro ponto que eu gostaria agora de uma explicação, talvez, para esclarecer, porque, veja bem, em determinado momento o Tchurk ele afirma a seguinte coisa, ele diz, olha, o TDAH ele é um distúrbio cerebral apenas enquanto distúrbio cultural, né? Ou seja, ali, então, um pouco ele inverte, né? Ele inverte a questão, uma questão que nós vemos já na casca ali, no acontecimento, no sintoma, no hiperativo e naquela criança que não consegue reter, mas ele diz, tá, isso sim, né? Tem essa questão cerebral, ela existe, a dopamina, ela vai ser
algo que pode ser ali introjetado ali naquele cérebro, de alguma forma, para suprir essa demanda, mas eu não sei se é o Nietzsche ou não, que é alguém que diz, olha, toda a fisiologia ela é teleológica, né? Um pouco essa questão. E aí, ou seja, né? Mas tem um fundo cultural que forja tudo isso. Então, será que a gente consegue afunilando a questão nesse sentido, professor? No sentido de explicar, então, essa questão, né? Eu acho que já ficou claro pela sua explicação anterior, desse processo histórico, lógico que é interessante ler tudo isso para se aproximar mais, né, do que o Tsirk está dizendo, mas, ou seja, né, isso é muito, essa expressão é muito significativa, né, ou seja, ele é cerebral, né, desde que ele seja primeiro constatado, então, enquanto elemento da cultura que forja e que emana, e que faz emanar essa questão jamais de fundo fisiológico. Lógico, a gente funciona, mas funciona a partir de uma plataforma cultural construída ao longo de milhões de anos. Então, um pouco um comentário sobre isso. Isso. Então. Porque depois a gente já chega, e a gente já também está quase que com o tempo esgotado, se você quiser já então entrar um pouco nessa questão e discutir a proposta que o Tsirk coloca no final desse livrinho, que são os estudos rituais, ou seja, uma proposta já voltada às escolas, né? De alguma forma ele traz ali alguns elementos de como poderia haver uma espécie de reação ou resistência para essa cultura das telas, essa cultura em que a gente está só no princípio, como ele mesmo diz, né, e que as consequências ainda nós não sabemos quais são, mas provavelmente seria perder talvez 200 mil anos, não sei, olhando mais a rigor o que ele quer dizer com isso, mas então tá, o distúrbio cerebral como distúrbio cultural e depois a proposta que ele nos coloca talvez como um desafio para que as escolas possam reverter isso, ou pelo menos constituir um bloco de resistência ou algo desse tipo. Se você quiser entrar nesses dois pontos finais, eu acho que já seria interessante para a gente já também estamos com o tempo já quase esgotando. Então, esses dois pontos. Então, o que aconteceu nessa repetição milenar do ritual foi um processo de sedimentação simbólica, né? Foi uma sedimentação, quer dizer, no sentido de que assim esses símbolos que foram sendo repetidos, eles foram se sedimentando e criando representações. As representações, por sua vez, formaram um espaço mental, porque se você tem várias representações, você cria, pensando aqui em termos bem geométricos, né? Se você tem várias representações, então você cria um campo. Esse campo ele vira o que eu estou chamando aqui de um espaço mental. O que acontece quando as pessoas elas veem, quando o Benjamin, por exemplo, ele via quando, sei lá, o seu avô, seu bisavô, né? Avô já não, mas bisavô, quando seu bisavô ele via um cinema por semana ou por mês, um filme por semana ou por mês, né? Que era o comum, tá? Nos anos 30, 40, talvez até 50 aqui no Brasil, né? Nada, não acontecia nada. Entendeu? Porque, assim, 2 horas de filme não muda o seu regime de atenção, né? Uhum. E, inclusive, as pessoas, quando elas viam esse filme, elas tinham a semana inteira para pensar sobre a experiência que elas teve daqueles filmes, né? Então, fazia uma elaboração de um tipo de vida que ainda era o tipo de vida anterior, né? Uhum. Agora, quando você começa a ter 2 horas, 3 horas de regime atenção com uma tela, né, com mudanças bruscas de imagem e de som a todo momento... Uma temporada inteira de um seriado, igual o pessoal faz. 9 horas. Isso, ou jogos também, acontece a mesma coisa, isso não, né? Ou uma sequência de vídeos no YouTube, mas isso... Sim. Assim, a televisão ela já fazia isso. A televisão não é menor do que o que a gente tem hoje, entendeu? Assim, a televisão nos anos 70, entendeu? 80, ela já era uma coisa onipresente nas nossas vidas, né? O que acontece? Acontece exatamente o contrário da sedimentação.
Porque você volta a um estágio anterior. Quando você tem a representação, quando você tem um espaço mental constituído, aí sim você pode entender melhor a realidade, tá? Porque, no fundo, o animal ele não entende a realidade da maneira como a gente entende. Né? A gente, quando a gente vê a realidade, quando a gente vê as coisas em torno de nós, a gente vê com os nomes das coisas. Entendeu? Isso aqui é um computador, isso aqui é uma mesa, isso aqui é o teto, isso aqui é o chão. Entendeu? A gente entende com os nossos conceitos. Né? Então, a nossa realidade ela é feita de conceitos ligados a imagens e coisas. Né? Então, a gente conseguiu sair de um estágio que o Tjuker chama de alucinatório, né? Porque o mundo que o animal vive, ou que o homem pré-histórico vive, é um mundo mais ou menos alucinatório, porque se você não tem esses conceitos, você, assim, o que você sonha e o que você vê na vigília não é tão diferente assim. É, sim, diferente, mas não é tão diferente assim, tá? A nossa relação entre sonho e realidade ela é muito mais distante. Porque quando a gente sonha, a gente sonha, e aí entra o fator de que a gente sonha com coisas que não estão necessariamente bem representadas. Por isso que é tão estranho, certo? Bem, o que acontece quando a gente vê 2, 3 horas de filme? Ou de qualquer outra coisa? Acontece o seguinte, acontece um novo tipo de alucinação. Entendeu? Você retorna ao estágio alucinatório anterior à apresentação, entendeu? Porque você fica jogando um monte de imagens e sons que não dependem de você, entendeu? Porque quando você vê a realidade, as coisas dependem de você também. Você vai de um cômodo para outro, você sabe o que você está fazendo, você sabe que você está saindo de um lugar, entrando para o outro, que você vai ver objetos diferentes. Né? Que te possibilitam a retenção. Exatamente. Então, quando você vê durante muito tempo um regime de atenção, né, grande, de uma sucessão de imagens e sons que não dependem de você, você vai enfraquecendo as representações e vai retornando a um estágio alucinatório. Isso ele chama de repsicotização. Né? É um retorno ao estágio psicótico. Claro que tudo muito leve. Né? É tudo leve. Talvez as palavras elas exagerem em relação às coisas, mas aí entra a questão do Freud. Né? Para você entender, o Freud dizia isso, para você entender as doenças ou as coisas problemáticas da psique, você precisa exagerar um pouco para você entender, senão você não entende. Né? Mas você também nem precisa exagerar, porque hoje todo mundo sabe que as coisas estão tão graves que o exagero está na própria realidade também. É auto-evidente. Então, assim, isso que ele chama de dispersão concentrada é isso. É assim, quanto mais você fica na tela vendo essas mudanças bruscas e tal, você vai enfraquecendo a sua capacidade de imaginar. Você vai enfraquecendo a sua imaginação, porque é a faculdade da imaginação que produz as representações. É basicamente isso. Né? Se você lê um livro, né, eu sou da literatura, enfim, se você lê um livro, você lê um romance, você está fortalecendo a sua imaginação. Porque você está lendo uma coisa e você está imaginando sempre. Né? Quando você vê muito filme, muito cinema, pode ser bom, é uma pena dizer isso. Pode ser o melhor filme possível, entendeu? Mas a questão é o tempo. É o tempo de duração. Às vezes tem filme que não faz muito isso. Às vezes tem filme que, inclusive, produz uma espécie de tentativa de mudar, fazer o contrário, né? Fica muito numa determinada imagem, todo mundo acha aquele filme chato e tal. Mas, enfim, no geral, né? Você vai enfraquecer a sua capacidade de representação e aí você vai enfraquecer a sua concentração. Não há dúvida que isso vai acontecer. Né? Quanto mais você estuda, mais você consegue se concentrar. Quanto menos você estuda, menos você consegue se concentrar. Né? Quanto mais você faz essas outras coisas, né? Quanto mais você joga, certamente você vai diminuir a sua capacidade de concentração. Então, ou seja, isso que você está me pedindo para colocar, essa questão da cultura, tudo isso vem da cultura.
Né? Não é só uma questão química, não é nada disso. Assim, isso vem da cultura. Se você não entender isso, não vai ficar claro. Né? É claro que ele vai ter um efeito químico e fisiológico, né? Mas isso é posterior. É claro. Né? Mas claro. isso vem da nosso próprio hábito. Isso é uma questão de hábito. Né? A gente está mudando os nossos hábitos milenares. É isso que o Tchuca está apontando. E aí entra o fator do vício. Quanto mais você fica num regime de atenção diferente, mais você vai desenvolver o vício pelas telas, o vício pelas máquinas de imagem. As máquinas de imagem, elas produzem aquilo que o Stucker chama de uma imaginação técnica. Você tem uma imaginação humana. A sua imaginação não é uma imaginação técnica. A máquina, ela imagina por você. Perto das imagens tão poderosas, tão nítidas, coloridas da tela, a sua imaginação, ela não é nada. Ela se sente um cara pálido, um índio. Perto de um trator. Ele nos envergonha, né? Disse o Turk. Isso. Você cria uma espécie de... Mas aí entra... Você fez a minha pergunta sobre a resistência. Né? Aí entra a questão da resistência. Como resistir? Para a gente resistir, a gente precisa fortalecer aquilo que é fraco. Esse que é o problema. Né? A gente precisa fortalecer o que é fraco. Se a gente aumentar a nossa relação com essa força que vai nos enfraquecendo, vai enfraquecendo a nossa imaginação, a nossa representação, a nossa capacidade de concentração, a gente está perdido. Então, o único jeito que a gente tem é de encontrar estratégias, né? A gente tem que reformular nossos hábitos, entendeu? Para a gente fortalecer a nossa imaginação. Se você é adulto, então a resposta seria: leia mais literatura, entendeu? Mas ele fala outras coisas no livro que são, assim, coisas que a princípio parecem coisas de gente conservadora, mas ele justifica com argumentos que não são nada conservadores, né? Quer dizer, vamos dizer, a própria fundamentação dele, os capítulos anteriores já é um pouco, quer dizer, não tem nada de conservador, ele está explicando, né? Ele faz todo esse esforço interpretativo ali, ou seja, quase, sei lá, 60% talvez do livro, que é justamente para não ser só um discurso conservador, não é isso? Isso. Basicamente o que ele diz é o seguinte: as gerações passadas elas ficavam horas decorando uma frase em latim, ou decorando um poema, entendeu? Sim. E as gerações dos anos 50 e 60, elas achavam que isso era uma relação autoritária, né, do professor em relação ao aluno. E era mesmo. Né? Aí teve todo um processo pedagógico. Você sabe disso muito mais do que eu, porque você é especialista em educação, né? Essa libertação, né, de decorar, né, ou de ficar ouvindo contos e lendas e tal, ela parece que foi uma coisa muito boa. Mas com todos esses fatores que eu falei, na verdade, é interessante que os professores, para que os alunos desenvolvam uma representação, uma possibilidade de representação forte, né? É interessante que os professores voltem a decorar coisas para que os alunos também voltem a decorar coisas. Não da maneira autoritária como as gerações passadas faziam, mas com uma forma mesmo de treino. Saber o significado disso, sim. Lógico. Exatamente. Claro. Aí ele fala sobre contos de fadas, né? Essa ideia e os contos de fadas não só pela literatura em si, mas pelos temas ali presentes, né? Então ele fala em um determinado momento, ali você tem personagens bem definidos, né? O homem, a mulher, o trabalho, o castelo, os monstros, o ogro. Então você tem uma estrutura e que permite fazer essa retomada. Isso para as primeiras séries, depois ele vai para os adolescentes e tudo mais, né? Nesse sentido, né? Isso, porque as crianças, elas têm uma mentalidade mítica. Elas têm a mentalidade dos homens pré-históricos.
Então, assim, na verdade, o aprendizado ele é quase que uma espécie assim de um desenvolvimento muito rápido daquilo que aconteceu de forma muito lenta. E você tem que respeitar isso, né? Você tem que respeitar esse passo a passo. Então, as crianças, elas precisam dos professores, ou mesmo dos pais, né? Relatando contos de fada, que era o que acontecia com os homens pré-históricos. Elas precisam disso, né? Então, por isso, ele propõe a ideia de que nas escolas a gente tem uma disciplina que seria a disciplina de rituais, de estudos rituais, né? Sim. Uma disciplina que fosse encarregada de produzir rituais mesmo, entendeu? Com o repertório que a gente tem, o repertório multicultural que a gente tem de diversos rituais, de diversas religiões, de diversas culturas e tal e tal. Fugir um pouco da educação como entretenimento e tudo mais, que é o que ele critica no final das contas. Quer dizer, uma educação que tanto faz a letra que o aluno for usar, em que tudo é mais ou menos uma pedagogia do ajuste, né? Tudo mais ou menos é relativizado. Então é uma coisa, uma forma, vamos dizer, uma forma de restaurar ali, talvez, pressupostos que necessariamente a gente não poderia abrir mão deles tão simplesmente como abrir. Acho que é isso mais ou menos, né, professor? Isso. Acho que foi muito bom, enriqueceu muito o nosso debate. Eu quero agradecer pessoalmente, agradeço também em nome dos alunos, em nome da instituição. Foi muito, muito bom mesmo, muito, muito agradável conversar com você e muito bom aprender também, um pouquinho, nem que seja, de tudo isso que você nos apresenta. Agradeço. Abraço a todos. Eu agradeço ao professor Eduardo Losso pela brilhante exposição, pelo esclarecimento de pontos que talvez a leitura em si mesma não seria possível que nós compreendêssemos algumas explicações e que o professor fez a gentileza e com brilhantismo nos auxiliou nesse processo. Quero agradecer, aproveito para encerrar esse vídeo e espero que todos tenham aproveitado e aproveitem não só deste vídeo, mas que possam também fazer a leitura deste texto e de outros textos desse espetacular filósofo que é o Christopher Turk. Um abraço a todos e até um próximo encontro.